Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. É o canal onde a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Hoje é dia 31 de maio, hoje é o Dia Internacional, Dia Mundial de Combate ao Fumo, um dia muito importante e eu não podia deixar de estar aqui conversando com vocês. Como parar de fumar. A gente vai bater um papo hoje. A gente vai falar como se preparar para parar de fumar, porque o nosso programa Livre Sem Fumar tem 3 etapas. Primeiro, se preparar para parar de fumar. Depois, escolher um jeito de parar de fumar. E terceiro, prevenir para não recair. Isso é o mais importante. Gente, 80% das pessoas recaem nos primeiros 30 dias. Sabiam? Então, lidar com a recaída, se preparar para não recair, ter truques para não recair. Então, vamos começar. Como se preparar para parar de fumar? Então, uma coisa importantíssima: não precisa parar de fumar hoje. Não faça isso amanhã, porque depois de a gente conversar, muita gente fica empolgada, sabe? E resolve parar de fumar assim, vou largar o cigarro. Não. É importante se preparar para isso. Lá dentro de você, lá dentro vai ter assim, chegou a hora. O que é se preparar para parar de fumar? Tudo que a gente precisa saber e fazer para parar de fumar na boa, tá bom? Porque você vai enfrentar algumas coisas que a gente vai falar, e se você tiver truques para enfrentar esses momentos mais difíceis, você passa esses momentos. Então, a primeira dica: se informe. Tem muita fake news em relação ao cigarro. Fumar pouquinho não tem problema. Fumar cigarro mais fraco, cigarro light é melhor. Tem muita fake news. Então, assim, saiba o que você está fazendo. Quando a gente, por exemplo, a gente pega uma dengue, a gente se informa quais são os sintomas da dengue, o que a gente pode tomar de remédio, o que não pode, não é? A gente não se informa sobre a dengue. Tabagismo é uma doença, vamos se informar sobre o tabagismo. Tem muita fonte, só que tem que ter certeza que a fonte é bacana, né? Aqui no nosso canal, no site do INCA, do Instituto do Câncer, tem muita coisa bacana também. Segunda dica: por que as pessoas não querem parar de fumar e não conseguem? Por quê? Porque tem medo dos sintomas da abstinência. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Se você souber como enfrentar esses sintomas, você vai conseguir. E o sintoma mais importante, mas assim, a grande maioria dizem que fumam para segurar a ansiedade. E toda vez vocês escutam eu falar: cigarro não é remédio. Cigarro não é remédio para ansiedade. Vamos tratar a ansiedade para conseguir parar de fumar. E outra coisa importante: muita gente se engana, acha que fumar baixa a ansiedade, e até baixa, não é que se engana 100%, até baixa, mas na hora. Depois, com o tempo, a nicotina vai agindo no cérebro e vai potencializando a ansiedade. Então, assim, você começa a sentir ansiedade que, será que eu vou em tal lugar? Será que eu vou poder fumar lá? Eu estou com cigarro, eu estou voltando para casa, né? Antes de chegar em casa, será que eu tenho cigarro para hoje à noite? Eu tenho uma reunião importante, vou ter que ficar sem fumar durante a reunião. Então, o cigarro dá mais ansiedade. Ele diminui a ansiedade na hora que você fuma. 4 segundos que você põe o cigarro na boca, dá a tragada para a nicotina chegar no cérebro. Demora 4 segundos. E dá uma relaxada, mas volta a ansiedade. Então, vamos lidar com a ansiedade, vamos trabalhar com a ansiedade. A gente vai falar ao longo da live de hoje. Procura ajuda, procura um médico para tomar um ansiolítico. Quando a gente... Olha, quem resolve parar de fumar vai enfrentar uma guerra, uma batalha. Então, tudo que for ajuda para enfrentar essa nicotina, tudo que for ajuda é importante. Então, assim, você fuma para segurar a ansiedade? Procura um médico e toma um ansiolítico. Mas eu já tomo. Talvez precise falar outra vez com o médico, trocar o remedinho se ele não está fazendo efeito. Esses remédios que agem no cérebro, muitas vezes a gente precisa ajustar a medida, ou às vezes até trocar o remédio. E muita gente
abandona, comecei a tomar o remédio e não funcionou, e nem volta mais no médico. É importante voltar, falar como está sentindo, que não fez efeito o remédio, ou que fez pouco efeito. O médico melhora, mexe na dosagem, troca o remédio, mas não deixe de trabalhar a sua ansiedade. Não deixe de trabalhar a sua ansiedade. É muito importante isso, tá bom? Vamos continuar. Então, primeira dica, informe-se. Segunda dica, vamos aprender a lidar com a abstinência. E aí, o primeiro sintoma, o mais sério, o que mais incomoda na abstinência é a ansiedade. O segundo é fissura. Fissura é um sintoma da abstinência. Dá aquela vontade louca de fumar e a gente tem vontade de subir pelas paredes. Gente, eu preciso falar uma coisa. Passa. Daqui para frente eu vou falar 1000 vezes a palavra vai passar. Ninguém fica sentindo sintomas da abstinência o tempo todo, ninguém fica sentindo fissura o tempo todo, senão ninguém conseguia parar de fumar, né? Gente, parar de fumar é muito racional, tá? Tem que usar muito a cabeça, tem que jogar as emoções, para o racional, segurar um pouco a emoção e usar mais a cabeça. A fissura é aquela vontade louca que dá, que vem para fumar, e se você não para naquele momento, se você não joga no racional, você recai. Você vai fumar. Então, joga para o racional e pensa assim, vai passar, porque passa. A fissura dura, assim, até 2 minutos, mas é raro. Em geral, vai durar de 30 segundos a 45. É o tempo de você jogar no racional e falar, tô com fissura, e decidir o que você vai fazer. Então, a gente tem algumas dicas aqui. Mantenha sempre uma garrafinha de água, se possível gelada, do teu lado. Tomar água ajuda muito a fissura, muito, muito, muito. Então, se possível, mantenha uma garrafa de água gelada do teu lado, pega a água e dá um gole. E dá um gole assim, ó, sente a água na boca, sente a água descendo pela traqueia, esôfago, chegando no estômago, sente a água. Por isso a gente fala água gelada, porque se ela é gelada, a gente consegue acompanhar a água caminhando aqui pelo nosso corpo. Ou pega palito de legumes. Aí a gente fala assim, já deixa pronto, porque na hora da fissura você não vai pensar em descascar legume. Mas se você gosta de uma cenoura, de um pepino, deixa já pronto na geladeira os palitinhos de legumes, leva no escritório, no trabalho, numa marmitinha, e na hora da fissura pega aquele palito. Inclusive, você pode segurar como se estivesse segurando cigarro e você vai degustando o palitinho. E aí, presta atenção que você está comendo. É uma cenoura? Tá dura, tá verde, tá macia, tá gostosa. Põe a tua atenção na cenoura, igual que você, quando eu falei da água, põe atenção na água. Faz respirar, prestar atenção na respiração. Presta atenção, o ar está entrando gelado, sai quente pela boca. Presta atenção onde você está sentado, presta atenção que música está do lado, presta atenção em outra coisa, muda o pensamento. Aí essa fissura ela vai vir cada vez mais espaçada. Se no primeiro dia ela vem a cada 15 minutos, ela vai começar a vir cada 40 minutos, depois a cada 2 horas, ela vem com menos frequência e menos forte. Então, é rápido. Eu conto aqui sempre que eu fumava 2 maços por dia, eu fumei grávida, eu fumei amamentando, eu era uma fumante inveterada. Em 5 dias eu consegui não sofrer mais. Foi bobo, assim, na verdade. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Em 5 dias eu não estava sofrendo mais nada, mais rápido que uma gripe, às vezes, né? Então, assim, tenha coragem. Ó, que eu falei a frase que eu vou repetir muito na noite de hoje. Passa. A fissura vai passar. Falamos da ansiedade, falamos da fissura, dificuldade de concentração é outra coisa que passa. A pessoa fala assim, ai, eu nem conseguia, eu recaí, eu nem conseguia no trabalho, estava difícil me concentrar. Vai passar. Problema de concentração é 1 dia ou 2. Primeiro dia é fácil, a pessoa fica toda animada, foi o dia que decidiu parar, e o primeiro dia é muito fácil. Presta atenção do segundo dia para frente, quando o cérebro vai te boicotar de tudo que for jeito.
vai te atormentar para você dar nicotina para ele. Então, vai te fazer aumentar a tua ansiedade, ou ter a impressão que a ansiedade está aumentando, vai te mandar fissura, vai te deixar com dificuldade de concentração, mas vai passar. Dificuldade de concentração, no segundo dia já está tudo normal, é mais no primeiro, segundo dia. Terceiro dia já vai estar tudo normal, tá bom? Vai passar. A alteração do sono, isso aí é um pouco mais sério, é mais complicado, porque tem gente que pensa assim, ai, até não consigo dormir. É o contrário, tá? O cigarro excita, cigarro é excitante, não é calmante. Então, tem gente que fala assim, ai, antes de dormir, a última coisa que eu faço antes de dormir é fumar meu cigarrinho e durmo. Isso é condicionamento, o cigarro está te excitando, não está te ajudando a dormir. Um pouco antes de ir para a cama, já toma um banho quente, é verdade, relaxa um banho quente. Toma uma sopa, um caldo, um chá, alguma coisa assim que venha na sua memória, assim, sabe? Na memória afetiva, assim, que venha aquela coisa gostosa de aconchego, de relaxamento. Não fica assistindo filme violento, filme de ação, filme de suspense que faz tua cabeça trabalhar. Ao contrário, assiste uma coisa relaxante ou lê um livro relaxante. Se ajuda, se ajuda. Quando a gente está doente, a gente tem que se ajudar numa porção de coisas, tá bom? Então, alteração do sono é possível que você sinta, mas tem jeito de burlar isso. Tontura, mesma coisa que da concentração, falta de concentração, tem gente que sente tontura. Eu acho que eu senti tontura, dá tontura mesmo. Não é para todo mundo. E cuidado se você trabalha dirigindo, se você faz alguma atividade usando o carro, nesses dias, se você está sentindo tontura, se cuida, vai passar rápido, tá bom? Irritabilidade. Aí eu tenho uma história para contar da minha afilhada. Quando ela foi parar de fumar, ela conversou com o filho dela. Depois a gente vai falar sobre família. Ela parou de fumar. E quando ela estava se preparando, ela foi conversar com o filho dela, o Theo, e falou para o Theo, Theo, mamãe vai parar de fumar. Ele queria muito que ela parasse de fumar, muito. Mamãe vai parar de fumar, mas eu vou ficar um pouquinho nervosa. E ele falava, não tem problema, mãe, não tem problema, eu aguento o seu nervosismo. Mas, Theo, pode ser que a mamãe fique muito nervosa. Não tem problema, mãe, eu vou aguentar muito para você parar de fumar. Ele deu maior força, ela parou mesmo. Mas, assim, avisa tua família, avisa as pessoas que você convive no teu trabalho. Ah, desculpa, eu fui grosseiro com você, que eu estou largando o cigarro, eu estou meio irritado. Assume que você pode estar irritado por causa do cigarro, que também vai passar. Agora, gente, então, olha, a gente falou de ansiedade, de irritabilidade, depressão eu não falei, mas é como ansiedade, procura um médico, procura tomar um remedinho, falamos da falta de sono, falamos da falta de concentração, tontura, dor de cabeça, pode dar dor de cabeça, quase para todo mundo dá um pouco de dor de cabeça, também passa, toma um analgésico e vai passar. Tudo isso, para que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que vier para você, você fala, é sintoma da abstinência e vai passar. Não é? Joga para o racional, entende que vai passar, não vai pensar que, ai, vou ter que conviver para o resto da vida com essa irritabilidade, ai, com essa dor de cabeça. Não vai. Não vai ter que viver o resto da vida com isso. E agora a gente vai falar sobre situações de risco. Tudo isso está dentro do guarda-chuva do preparar. A gente está falando como se preparar para parar de fumar. Lembra que eu falei, informe-se? Se você souber o que você vai passar, se você souber o que você vai enfrentar, você se prepara para enfrentar isso. Fica prestando atenção. Ah, estou com dor de cabeça, não vou fumar, vou tomar um analgésico, sabe? Então, dentro desse guarda-chuva de se preparar para parar de fumar, nós vamos falar agora das situações de risco. Para cada fumante, a situação de risco é uma. Então, em geral, a situação de risco, então a gente tem gatilhos, né? O gatilho, o que faz, o que desperta a vontade de fumar. Você até esqueceu dos cigarros, nossa, já está no terceiro, quarto dia, não está nem lembrando mais do cigarro, e vem uma situação que a gente chama de gatilho e desperta a vontade de parar de fumar. Então, vamos falar sobre os gatilhos agora.
Então, um gatilho, o que pega praticamente todo mundo é o gatilho emocional. Tristeza, depressão, solidão. Muita gente usa o cigarro e fala, né? O cigarro é meu amigo, está comigo em todas as horas. O cigarro passa a ser, quando a pessoa larga o cigarro, ela passa a sentir falta do cigarro como se estivesse sentindo falta de um amigo querido, de um parente, de um ente querido. Então, o que a gente faz quando a gente está muito triste, quando a gente está sentindo solidão? A gente não procura alguém, não procura um amigo, um parente para conversar? Então, isso é situação de risco. É situação de risco, estou ansiosa, vou caminhar, vou tomar um banho, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou pegar o cigarro. Outros gatilhos são gatilhos comportamentais, que a gente pegou hábito de bobeira. Então, assim, terminei de tomar um café, acendo um cigarro. Cientificamente, não tem nada a ver. Cafeína, nicotina são duas substâncias químicas que criam dependência, mas não tem, assim, não, uma não é ligada com a outra, mas a gente faz isso na cabeça. Terminei de almoçar, tenho que acender meu cigarro. Isso é gatilho comportamental. É gatilho de comportamento. A gente inventou, a gente criou essa dependência na nossa cabeça. Tem gente que fala assim que precisa de cigarro até para ir ao banheiro, para fazer suas necessidades. Isso eu tenho na minha família. Uma irmã, quando parou de fumar, ela dizia que prendeu o intestino dela. E outras pessoas comentam isso também. Sabe o que ela fez? Ela mudou de banheiro, que tinha um banheiro que ela usava e fumava, né? Para fazer o intestino funcionar. Imagina, remédio até para funcionar. Usa cigarro como se fosse remédio até para funcionar o intestino. Então, ela trocou de banheiro, ela mudou o hábito, passou. Porque tudo passa. De novo, vou repetir: tudo passa. A gente cria também umas dependências, nada a ver. Acabei de almoçar, tem que acender um cigarro. Agora, eu vou contar uma coisa que isso é químico, isso é verdade. Tem gente que tem gente, eu era assim, né? Primeira coisa que faz quando acordar é acender um cigarro. Por quê? Porque o cérebro ficou a noite toda sem nicotina. Quando você acorda, o cérebro está louco e te manda aquela vontade de fumar, aquela fissura. E a minha filha, ela falava, olha só que judiação, né? Quando ela era pequena, ela sabia, a mamãe acordou, porque ela sentiu o cheiro de cigarro pela casa. Olha só, a primeira coisa que uma criança sente quando acorda é o cheiro de cigarro da mãe. Olha que coisa horrível, né? Mas foi isso que eu conto isso com tristeza e com vergonha, não com orgulho nenhum. Mas meus filhos cresceram numa casa que a mãe fumava igual uma louca. E olha só que coisa horrível, né? Meu filho teve bronquite durante um tempo. Então, a gente está falando do que agora? Já falamos dos sintomas da abstinência, agora a gente está falando das situações de risco, gatilho. Café, amigos fumantes, encontrar com amigos fumantes. Gente, se eu sei que eu vou encontrar com fulano que fuma, para que eu vou encontrar com fulano, com a fulana, se vai me dar vontade de fumar? Tem gente que não liga, para de fumar e as pessoas podem fumar do lado e tudo bem. E tem gente que se importa, tem gente que fala, eu moro com fumante, eu não consigo parar de fumar, porque quando eu paro de fumar, meu marido, minha esposa, meu filho fumam, e aí eu vejo o cigarro, tenho vontade de fumar. Então, assim, se para você isso for uma situação de risco, não vai encontrar com esse amigo. Se café for uma situação de risco, não vai tomar café naquela semana, não é para sempre. Hoje eu tomo muito, muito, muito café, sou movida a cafeína. E não me dá mais vontade de fumar. Mas eu já teve épocas que eu associava café com cigarro, café com cigarro. Outra coisa, gente, sabe qual que é uma situação de risco gravíssima que pega quase todo mundo? Álcool. Então, muita gente relata para mim, muita gente, consegui parar de fumar. No final de semana saí, fui encontrar com amigos, tomei um aperitivo, voltei a fumar. Então, cuidado, tem que desassociar. Se no começo álcool você associa álcool com cigarro, tira o álcool da tua vida por um tempo só. Também tem gente que fala assim, vou tirar tudo. Não, calma. Você está parando de fumar, então é só por um tempo você tira o álcool, você tira o cigarro,
por uma semana, 10 dias, não vai ser mais do que isso. Saúde. Então, falamos da síndrome de abstinência, das situações de risco, vamos falar da saúde. Atenção, tem gente que fala assim, o meu avô fumou a vida toda e morreu de outra coisa. Como que sabe que é de outra coisa? Como sabe? Eu conto aqui, eu não me canso, eu vou repetir, porque é um exemplo assim muito forte. O meu dentista falou assim: ai, meu pai fumou, meu dentista, meu pai fumou a vida toda e morreu de câncer de bexiga, que não tinha nada a ver com cigarro. Dentro dos cânceres causados pelo tabagismo, câncer de bexiga é o segundo. Por quê? Porque a nicotina fica parada na bexiga até ser eliminada. Então, muita gente fala assim: ai, meu avô, meu tio, meu não sei o quê, minha não sei o quê, morreu com 70 anos, fumou a vida toda, morreu de outra coisa. Será que essa outra coisa não tinha a ver com cigarro? Então, calma com essas. Morreu de outra coisa. O tabagismo é a causa de mais ou menos 50 doenças. A gente fala mais em câncer de pulmão, em AVC, mas o tabagismo causa por volta de 50 doenças. E potencializa, às vezes você tem uma doença que não foi causada pelo tabagismo, mas se você é tabagista, aquela doença vai ser potencializada. Prejudica a recuperação de doenças e cirurgias. A minha cunhada, ela teve câncer de mama, colocou prótese e ela teve 2 vezes rejeição da prótese. Sabe por quê? Por causa de tabagismo. Altera o funcionamento de órgãos e os sistemas do nosso corpo. O tabagismo causa baixa resistência. Então, muitas vezes, a gente vai ficando doente sempre, toda hora, pega doença, pega uma gripe, pega não sei o quê, não sei o quê. Tabagismo baixa a resistência das pessoas. Sem falar no envelhecimento, causa sim envelhecimento precoce, causa envelhecimento. Então, a gente fala assim, na pele, por exemplo, né? A gente vê na pele quem fica com ruga, o fumante, mas lá dentro do corpo, que a gente não enxerga, também fica assim, envelhece. Envelhece, o cigarro envelhece os órgãos lá dentro. E muita gente fala assim, eu não paro de fumar para não engordar, não quero engordar. Gente, sim, o fumar faz o metabolismo trabalhar um pouquinho mais rápido. Então, sim, quando você para de fumar, você tem uma tendência a engordar. Isso é verdade, não é fake news. Só que é pouco, é pouco. Se você tomar conta da tua alimentação, e quando a gente para de fumar, dá uma vontade assim de ter uma vida saudável, é só não trocar o cigarro pela comida. Então, quando a gente para de fumar, a gente não para de beliscar. Por quê? Dá vontade de pôr coisas na boca. Então, a gente não para de beliscar. Gente, pega palito de legume. Frutas geladas, eu esqueci de falar das frutas também. Mantenha um potinho de fruta gelada, laranja, maçã, já cortadinho, assim, vai pondo na boca. Eu juro que tudo isso passa rápido, aguenta firme que passa rápido. Então, não tenha medo de engordar. Vai fazer exercício físico, até ajuda na ansiedade. Toma cuidado com a tua alimentação, vai fazer exercício físico, você pode até ganhar 1,2 kg, não passa disso, depois volta. Só passa disso 10 quilos. Tem gente que fala, engordei pra caramba, mais de 10 quilos. Por quê? Substituiu o cigarro por porcaria, né? Aí vai engordar mesmo. Agora a gente vai falar do que é mais importante que a gente precisa ter quando resolve parar de fumar. Motivação alta. Motivação, como o próprio nome diz, o motor que leva à ação, motivação. O que te leva a querer parar de fumar? Gente, isso é muito importante. Por quê? Nos momentos que o bicho pegar, nos momentos dos sintomas da abstinência, nos momentos de situação de risco, o que vai te segurar para você não recair? A motivação. Então, eu pergunto, por que você quer parar de fumar? Por quê? Pela tua saúde? Porque você não quer ser um mau exemplo para a tua família? Porque você quer ter mais fôlego? Porque você quer ficar livre das dependências, das amarras? Não importa. O motivo que for, põe ele na tua cabeça e não tira. Eu falo para as pessoas, escreve, coloca na geladeira,
coloca no carro, coloca na mesa do escritório, coloca onde você trabalhar, dá um jeito assim, e coloca papeizinhos, lembretes, o porquê você quer parar de fumar. Pode parecer bobagem, não é. Na hora da fissura, você olha aquele papel e lembra: pela minha saúde, pelos meus filhos, pelos meus entes queridos, porque eu quero me livrar de ser prisioneira. Saiba por que você quer parar de fumar. Uma dica bacana, pergunta assim: para que eu fumo? E escute você mesmo, pergunte para você e escute você mesmo qual é a resposta. Para que eu fumo? É importante você saber para que você fuma, para você atacar o motivo principal do que você fuma. E tem um exercício que a gente pede para as pessoas fazerem, que é bem bacana, que é assim, que se chama balança decisória. Se você pegar um papel e responder: o que eu ganho se eu parar de fumar? Olha só, escreve no papel o que eu ganho se eu parar de fumar. Segundo, escreve no papel o que eu perco se parar de fumar. Esse exercício se chama balança decisória. É uma balança, você vai pôr na balança tudo, todas essas são 4 perguntas. Você vai pôr na balança e ver qual lado pesa mais. Terceira pergunta: o que eu perco se eu não parar de fumar? E quarta pergunta: o que eu ganho se eu não parar de fumar? Então, de novo, primeiro, o que eu ganho se eu parar de fumar? E o que eu perco se eu parar de fumar? O que eu ganho se eu não parar de fumar e o que eu perco se eu não parar de fumar? São 4 perguntas. Pega um papel, divide em 4 e responde. E veja o que é mais importante. As tuas respostas, aí você vai analisar. Eu vou parar de fumar. Quase todo mundo acaba concluindo que é mais vantagem parar de fumar. Mas, às vezes, a pessoa conclui que não quer parar de fumar e está tudo bem. Às vezes, a pessoa não quer parar de... Pensa, se sente obrigada, se sente meio constrangida socialmente a ter que parar de fumar, né? Então, vou parar de fumar. Mas, de verdade, ela não está motivada para isso. E aí ela não vai conseguir. E vai ser o inferno, porque a pessoa vai ficar se cobrando, vai sentir culpa. Se você acha que não é o momento agora, não para. Espera. Dá um tempo. Talvez daqui a 2 meses você faça essa balança decisória de novo, tá bom? Mas é importante fazer. Essa balança decisória é para ver a sua motivação, se está alta ou não para parar de fumar. E se não tiver alta motivação, você não consegue vencer os sintomas da abstinência, a fissura, os gatilhos, então precisa manter motivação alta. Conversa com pessoas que já pararam de fumar. Pergunta se foi muito difícil, mas principalmente pergunta como ela se sente hoje sem fumar, sem ser um dependente da nicotina. Pergunta como que é a tua vida sem o cigarro. Outra forma de manter motivação alta é o que eu estava falando há pouco tempo atrás, da família. É conversar com a família e com amigos, com entes queridos, né? Pessoas que convivem com você, pessoal até do trabalho. Avisa que você está parando de fumar. Tem gente que prefere avisar, que aí, de repente, é ríspido com alguém, é grosseiro, ou avisa a tua família, se tem algum fumante na família, ou entre amigos, pede para o fumante não fumar na tua frente nos primeiros dias, pede colaboração da família. Mas tem gente que prefere tentar parar de fumar sem falar com a família. E nós tínhamos um senhor que ele falava assim: eu não vou falar para minha família, porque eles ficam me cobrando. Toda vez que eu recaio, eles falam: voltou? Não conseguiu? Tem que ter mais força de vontade. Então, me falava assim que ele ia parar de fumar, mas não ia contar nada para a família, que estava no processo, né? Só depois que conseguisse. Então, às vezes, família vai ajudar, às vezes não vai, tá? Então, você sabe como que é a tua família aí. Família ampla, né? Entes queridos, pessoal que trabalha com você sabe como se relacionar com eles. Vou falar mais 2 coisas para terminar a live de hoje. Primeiro, procura ajuda de médico, de psicólogo, de amigos que já pararam de fumar, de grupos de apoio igual Livre Sem Fumar. Procura ajuda. Você está numa guerra, e numa guerra a gente tem que usar
tiver a nosso alcance. Pessoal, é o seguinte, você não precisa ter vontade de parar de fumar. É assim, não importa se você tem vontade de parar ou não, importa que você precisa. Então, eu falo aqui, assim, às vezes está frio, está chovendo, eu acordo de manhã, não tenho vontade de sair da cama, mas eu tenho que sair da cama. Eu tenho que sair da cama. Então, eu tenho que trabalhar, ou tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem que levar filho na escola, tem gente que tem uma consulta médica, tem que sair da cama, querendo ou não querendo. Então, cigarro é a mesma coisa. Ah, eu não quero parar de fumar, mas eu vou parar de fumar, porque eu estou acabando com a minha saúde, porque eu sou mau exemplo, porque eu não quero ficar fedendo a vida toda, porque eu não quero ficar preso com uma dependência na minha vida. Então, assim, não importa se você quer parar de fumar ou não, importa se você decidiu, se você precisa parar de fumar. Então, para de pensar assim, eu quero parar de fumar, não quero. Não importa, não usa mais essa palavra quero, não quero. Usa assim, eu vou parar de fumar porque eu decidi assim. Eu decidi, eu preciso. Eu decidi, eu vou parar de fumar. Então, pessoal, hoje a gente falou da parte de como se preparar para parar de fumar. Terça-feira que vem, a gente vai falar quais são os caminhos para parar de fumar, que tem alguns, e a gente vai ver, assim, para mim, qual que é o melhor caminho, parar de uma vez só, parar aos poucos, parar marcando uma data. Hoje a gente falou sobre como se preparar para parar de fumar. Não precisa parar agora. Não, a semana que vem a gente vai falar os caminhos para parar de fumar. Para cada pessoa vai funcionar um caminho diferente. E vamos falar como evitar a recaída, tá bom? Super, super, super obrigada pela presença de todos. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença aqui. Amei. Obrigada.